Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia inicialmente, como a gente tem feito, no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Capítulo 1 do livro do Apocalipse. Eu quero ler o versículo de número 20, para a gente situar o nosso gesto simbólico do acendimento do candelabro. Nos diz assim o texto do livro do Apocalipse, o capítulo 1, versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, dessa forma, o livro do Apocalipse situa esse gesto que a gente está tentando fazer aqui, para a gente dar uma dinâmica maior e a gente entender melhor também o livro do Apocalipse. E hoje a gente está fechando esse ciclo. Como o Apocalipse ele é muito cheio de simbologia, pode ser que até o final das nossas exposições no livro surja outra ideia aí do pastor. Eu não sou bom para essas coisas, tá certo? E agora estou aceitando sugestões. Quem tiver alguma sugestão, tá joia? Tem algumas pessoas da igreja que têm dito o seguinte: olha, tem sido libertador para mim essas exposições no livro do Apocalipse. E eu falo por quê? Porque eu tinha medo do livro do Apocalipse. Eu evitava, eu simplesmente passava ao lado do livro do Apocalipse. E que joia, que pelo menos assim, a sua Bíblia vai ganhar mais um livro. Isso é importante. Se faltava um livro, ela agora vai ganhar mais um. Tá joia? Pedrinho jogando sempre duro aqui na diaconia, a pretensão dele de assumir posteriormente a função de Carlos. Pedrinho é jogo duro aí, gosto de Pedrinho. Então o que é que acontece? Se a Bíblia de alguns vai ganhar mais um livro, isso é interessante. Aí a Bíblia vai estar completa. Mas mesmo para aqueles que nunca tinham medo, a verdade é que o Apocalipse é um livro meio em desuso. E a proposta minha sempre foi essa, sempre foi ressaltar que talvez para os dias que nós vivemos, e foi isso que nós fizemos na primeira pregação, foi exatamente situar os contextos para a gente ver como a gente está muito próximo daquilo que demandou a escrita do livro. Nós vivemos dias hoje muito parecidos, guardadas as proporções necessárias de contexto e de época, mas nós vivemos hoje dias onde o livro é muito atual, atualíssimo na verdade, e é nessa toada que a gente quer continuar. Então eu vou pedir a Alexandre, deve estar aí, aposto, é Alexandre mesmo que está? Alexandre, que está aí com o nosso 7º candeeiro referente à igreja em Laodiceia. Como é? Ah, certo. Tá certo. Então o Alexandre vai trazer aí o nosso 7º candeeiro. Me ajude a enxergar os candeeiros. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui. Tem 2. É porque eu não estou vendo os outros 2. O 5º e o 6º. E o 7º vai para ali. Tá certo? O 7º vai exatamente ficar sobre a cabeça demônica. Tá bom, Mônica? Você vai ser a guardiã do nosso 7º candeeiro. Ok? Então está chegando aí o 7º candeeiro. Candeeiro referente aí. Chega aqui primeiro para a gente expor. Aqui, ó. Isso. Esse é o nosso 7º candeeiro. Vira aí para o povo ver assim, ó. Esse é o nosso 7º candeeiro, o candeeiro referente à igreja em Laodiceia. Ele vai ficar ali, ó, Xande. Viu? Põe lá para aqui, por favor. Nosso 7º candeeiro. Só chegar um pouquinho aqui.
depois a gente rearruma, porque eu acho que as crianças vão precisar que a arrumação seja essa que eu estou bagunçando aqui. Mas só para ficar um pouquinho mais perto aqui de vocês, ok? Agora eu quero que você, que já está com a sua Bíblia aberta aí no livro do Apocalipse, no capítulo 1, você vá para o capítulo 3, que é onde nós vamos encontrar aqui a narrativa referente à igreja em Laodiceia. Então, portanto, para efeito de edição, como se estivéssemos anunciando agora, aí eu quero que você então abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Abriu no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o 22. Nos diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ainda? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço mais uma vez que a tua unção renove-se sobre as nossas vidas e possamos ouvir a tua voz, falar ao nosso coração através da exposição desta palavra, como ela certamente já falou ao lermos ela, Pai. Deus, em nome de Jesus, traz sobre nós a compreensão do que o Senhor quer falar para a nossa vida. Eu peço isso em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos, parte desse texto que nós trabalhamos aqui é muito conhecido, e é muito conhecido por uma razão não tanto que justifica o seu uso. Talvez um dos campeões, ou um dos textos mais recorridos pelos evangelistas, é uma parte ligada a esse texto aqui: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Quantos sermões nós já ouvimos no decorrer da nossa vida como cristãos, onde estas palavras são usadas para falar de um Jesus que bate a porta do coração do pecador, aguardando que o pecador sensivelmente responda e deixe que Jesus entre. Ora, o contexto de imediato exclui essa possibilidade. Então, o conhecimento que o texto traz para nós, por ser muito usado, não justifica, porque o contexto é um outro, leva-nos a uma outra situação que nós vamos mencionar aqui durante a nossa exposição. Mas de início eu precisaria fazer essa observação: o uso desse texto para efeitos evangelísticos não condiz, na verdade, com o que o texto quer nos ensinar. Mas eu queria chamar a sua atenção, primeiramente, como tenho feito nas outras exposições das cartas, para alguns aspectos relacionados à cidade e posteriormente à igreja. Nós falamos que a carta às 7 igrejas era um projeto pensado pelo Senhor para, de uma certa forma, circundar a província romana da Ásia.
Então aqui, caminhando mais cerca de 60 quilômetros a 70 quilômetros, a partir de Filadélfia, nós então completaríamos o círculo e fecharíamos esta coroa, esse círculo sobre a província romana da Ásia, e aí chegaríamos a Laodiceia. Portanto, aquele que era encarregado de levar a carta, ele completaria então o seu trajeto chegando à cidade em Laodiceia e assim dando conta da sua missão. A cidade em Laodiceia era uma cidade que tinha algumas coisas assim que sobressaía em relação às demais. Por exemplo, a cidade de Laodiceia era famosa pela sua indústria têxtil, coisa que outras cidades que nós passamos também já vimos, mas lá tinha uma peculiaridade. Eles fabricavam uma lã preta finíssima e muito requisitada na época. Então era famosa, né? Quem não queria, na verdade, trajar alguma roupa em que fosse confeccionado com as lãs lá de Laodiceia. Um outro fator também da cidade era o seu sistema bancário. Tinha muita credibilidade o sistema bancário na cidade de Laodiceia. Era famoso e as pessoas tinham a confiança daquela instituição bancária ali, e as pessoas afluíam para lá para fazer negócios também, envolvendo aquela instituição ali na cidade em Laodiceia. Mas como se não bastasse também, a cidade de Laodiceia era famosa pela produção de um pó chamado pó frígio, que era usado para produzir um colírio muito famoso na época. Então era ali que tinha, na verdade, assim, tão famoso quanto o colírio era uma pomada para doenças no ouvido. Mas também era muito famosa a produção de colírios ali a partir do pó frígio, que era uma das especialidades da cidade ali de Laodiceia. E isso aí tudo culminava com o fato de ser, de certa forma, uma cidade, vamos dizer assim, um pouco de passeio também, conhecida pelas águas termais. As águas, na verdade, não eram propriamente de Laodiceia, era de uma cidade próxima chamada Hierápolis. E Laodiceia formava ali um triângulo, não é o mineiro, era um triângulo ali com outras duas cidades, Hierápolis e Colossos, tá certo? Que ficavam assim, as distâncias que separavam uma da outra era coisa de 16 quilômetros. As águas termais estavam basicamente em Hierápolis, mas também pela proximidade de Laodiceia, se referia a Laodiceia como também cidade de águas termais. A igreja em Laodiceia, nós não sabemos o seu fundador. Alguns chegam a aventar a possibilidade de ter sido fundada por Epáfras, um dos cooperadores do apóstolo Paulo. Mas nós não temos certeza se foi, na verdade, fundada por Epáfras a igreja ali em Laodiceia. Mas a verdade é que a gente vai se encontrar aqui com essa igreja e ela vai receber duras advertências por parte aqui do Senhor Jesus. Agora, se a gente pensa que essas advertências eram advertências num primeiro contato que Deus estava dirigindo àquela igreja, a gente se engana, porque quem lê o capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses vai descobrir que o próprio apóstolo Paulo tinha escrito uma carta para essa igreja. Infelizmente, essa carta se perdeu. Se perdeu para nós, é claro, ela chegou ao seu destino, foi lida, mas nós não temos conhecimento dessa carta. Alguns chegam a sugerir que a carta era a carta a Éfeso, a mesma carta que nós conhecemos de Éfeso, mas isso é apenas uma conjectura. A verdade é que a gente prefere dizer que a carta que Paulo escreveu para a igreja em Laodiceia se perdeu e nós não temos mais. Mas o apóstolo Paulo, antes disso aqui acontecer, já tinha escrito uma carta para aquela comunidade ali. Então agora o Senhor Jesus, olhando para aquela igreja, ele dirige duas condenações, ou melhor, ele vai dirigir ali duas denúncias contra a postura daquela igreja, que precisam ser bem compreendidas por nós. A primeira denúncia é a denúncia da apatia, que é o que salta logo aos nossos olhos, quando ele usa a figura das águas termais e diz o seguinte: olha, eu tenho porém contra você, eu conheço as suas obras, e tenho contra você o fato de que você é morno, você não é frio e você não é quente, você é morno.
E por conta disso, por você não ser nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa é uma advertência contra a apatia de uma igreja. Uma igreja que tinha conseguido talvez uma certa proeminência, um certo status, tinha se conformado com isso, então vivia da manutenção daquilo que tinha conquistado. Não havia mais fervor, não havia mais empenho, não havia mais envolvimento, não havia mais a paixão com aquelas pessoas. E aí, Jesus, dirigindo-se àquela igreja, denuncia essa apatia espiritual. A segunda denúncia que o Senhor Jesus faz contra aquela igreja é a denúncia da autossuficiência. Olha só como é que ele coloca aqui no versículo de número 17 do texto que nós lemos aqui. Versículo de número 17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Essa é a segunda denúncia que Jesus faz contra a igreja em Laodiceia. A sua autossuficiência. De fato, a igreja tinha assimilado algumas características daquela cidade. A cidade era uma cidade próspera. Para vocês terem uma ideia, eu falei aqui de outras cidades que foram atingidas por terremotos, e todas elas lançaram mão de subvenção imperial para poder se reconstruir. Pois bem, no ano 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia sofreu um terremoto terrível também, que quase destruiu toda a cidade. Mas quando o império insinuou uma ajuda para a cidade, ela se recusou. Ela recusou a ajuda imperial. Ela disse, nós podemos nos reconstruir sozinhos. E foi assim que fez. Isso suscitou um orgulho nos habitantes daquela cidade. E a igreja tinha, parece que, assimilado um pouco dessa altivez da cidade, da sua próspera condição material, e a igreja então se dizia autossuficiente. Nós não precisamos de nada, não precisamos de ninguém. Nós temos dinheiro para os nossos projetos, nós temos status, o que nós pensamos em fazer, nós fazemos, porque nós podemos fazer. Era essa a condição que a igreja estava vivendo. E Jesus então denuncia essa autossuficiência da igreja. Irmãos e irmãs, isso me parece estar muito próprio para os nossos dias. Tanto a apatia daquela igreja, onde nós vemos pessoas desprovidas de paixão pelas coisas de Deus nos nossos dias, quanto também essa autossuficiência que a igreja vivia. Porque essa autossuficiência tem um outro lado da moeda que vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer. Sabe em quem estava apoiada essa autossuficiência? No conceito de que prosperidade material era sinônimo de bênção de Deus. Se você prospera materialmente, é porque Deus lhe abençoou. Se você está bem materialmente, é porque espiritualmente você deve estar bem também. Era a lógica deles. E a carta é escrita exatamente para denunciar isso. A prosperidade material de vocês, ao invés de ser sinal de que vocês estão bem diante de Deus, é uma denúncia para a apatia espiritual e a carnalidade de vocês. Então isso se parece muito com os nossos dias. E é exatamente num momento como esse que a gente precisa olhar para essa carta e ver como é que Jesus se apresenta para uma igreja que é apática e autossuficiente ao mesmo tempo. Primeiro, Jesus se apresenta, o texto vai nos dizer aí logo no início, como o Amém. Ou seja, o Amém é, como a gente já conhece, a expressão que significa assim seja. Eu prefiro dizer assim, o Amém é o sim de Deus para uma humanidade que só recebeu o não da existência, do mundo. O Amém é a confirmação do projeto salvífico de Deus. É Deus dizendo o seguinte, o meu filho é a confirmação da minha promessa. É o meu sim para uma humanidade negativada. Ele se apresenta como o Amém. Mas ele diz também que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Olha só, a gente geralmente tem a intenção de identificar a palavra testemunho com aquele que fala bem ou mal de alguém. Mas a palavra testemunha é tradução de uma expressão grega chamada martiria, que é de onde vem a palavra martírio e Marte.
Testemunha fiel e verdadeira aponta para a autodoação de Cristo, ou seja, Deus está se apresentando como aquele que se doou para aquela igreja, como aquele que se doa, aquele que se sacrificou por aquela igreja, por aquele povo. É isso que a gente deve entender pela expressão a testemunha fiel. E por fim, ele vai dizer, nas versões de Almeida, se eu não me engano, diz o princípio da criação. Mas o princípio aí não tem nada a ver com cronologia. Mas o princípio aí é no sentido de primazia. Ele é o soberano da criação de Deus. É esse o sentido. Ele se apresenta como aquele que é o Senhor da criação. É assim que Jesus se apresenta àquela igreja. Então agora, meus irmãos e minhas irmãs, vejam só, se a gente já sabe aquele contexto de apatia e de soberba, de autossuficiência dessa igreja, a gente já viu como é que Jesus se apresenta a esta igreja. O que a gente precisa agora entender é o seguinte: qual é a mensagem de Deus para vidas assoladas pela apatia e pela soberba, pela autossuficiência? O que é que Jesus tem a dizer para mim e para você, para as nossas igrejas, quando manifestamos comportamentos apáticos e de autossoberbia? Como é que Jesus se apresenta? Então nós vamos ver que a mensagem ela vai se apresentar para a alegria de vocês em 5 pontos. Primeiro, Jesus nos ensina, nos instrui, como instruiu aquela igreja, a aprender a olhar para nós mesmos e para a vida com o olhar de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender, olhar para a vida e para nós mesmos com o olhar de Deus. Olha só o que é que diz o versículo de número 17, que nós inclusive já vimos aqui, mas eu vou reler. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aí vem a advertência: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha só que coisa triste para aquela igreja. Quando ela olhava para si mesma, ela dizia assim: eu prospero, eu prosperei, eu estou bem, tudo que eu consegui é sinal da aprovação de Deus para com o meu estilo de vida. Porque se eu fizesse algo errado, eu não estaria prosperando. Talvez faltou àquela igreja ler um pouco das queixas do Antigo Testamento, lá em Malaquias 3, quando diz que nos adiantou andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, porque é o seguinte: os ímpios tentam ao Senhor e prosperam. Ou então, quem sabe, o Salmo 73, por que prosperam os ímpios? Aquela igreja faltou entender que prosperidade material não pode ser critério para avaliar a nossa condição espiritual. Nunca foi, nem nunca será. Os critérios usados por Deus são outros. Por isso que aquela igreja olhava para si e dizia o seguinte: nós estamos bem. Aí Jesus disse: olha, você não consegue enxergar que a sua condição é exatamente oposta àquela que você acha que tem. Você é miserável, você é pobre, você está cego, você está nu. Essa é a sua condição. Então, onde é que está o problema? Está na forma de olhar, de enxergar. E qual é o apelo aqui de Jesus? É para que aprendamos a olhar com o olhar de Deus. E a gente só vai conseguir olhar com o olhar de Deus se a gente estiver familiarizado com essa palavra. Por falta de familiaridade com a palavra, aquele povo, na verdade, tinha se achado melhor do que o que era. Esse era um problema sério. Porque se eles tivessem familiaridade com a palavra, eles iam ver que a crise dos servos de Deus durante toda a história foi o contrário. Por que os ímpios tentam ao Senhor? Eles andam na esbórnia e muitas vezes prosperam. E nós que somos servos de Deus, sinceros, autênticos, que buscamos fazer a vontade de Deus, não temos os mesmos resultados materiais. A gente precisa aprender a olhar para nós mesmos
para a vida com o olhar de Deus, porque senão vamos fazer avaliações equivocadas sobre nós e sobre a vida, sobre as pessoas. Esse é o primeiro conselho. Segunda mensagem para aquela igreja básica e autossuficiente: aprender a buscar em Deus a verdadeira riqueza. Versículo de número 18 vai nos dizer assim, a primeira parte, o versículo 18 é riquíssimo. Ele diz assim: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Esse é o segundo conselho, a segunda mensagem. Aquela igreja se achava rica porque era rica materialmente. Jesus vem e diz assim: você é pobre. Sabe onde é que você vai conseguir riqueza? Não é com investimento no sistema bancário famoso e seguro que vocês têm. Não é essa a riqueza que vocês precisam. A riqueza que vocês precisam só eu posso dar, dizia o Senhor. Então venham e compre de mim ouro. A expressão comprar é uma expressão figurada, é aquela mesma que ele diz lá em Isaías: olha, aquele que tem sede, venha. Aquele que tem fome, compre pão. Compre de mim pão. É nessa lógica metafórica que o texto está falando. Jesus disse: você quer riqueza de fato? Então compre de mim ouro refinado. Eu sou a fonte de toda a riqueza, mas não é essa riqueza material, é uma riqueza espiritual. É a riqueza que vai nos satisfazer. É a riqueza que acumula, que nos dota de bens, não para esta vida somente, mas para toda a eternidade. É essa riqueza que a gente precisa aprender a buscar em Deus, e é disso aí que o texto está falando. Terceira mensagem para aquela igreja é a mensagem para que aquela igreja aprendesse a ir além da aparência. Ainda aí no versículo de número 18, seguindo aí na parte B do versículo, diz assim: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. A figura da cidade produtora de lã preta famosíssima, onde as pessoas eram vaidosas ao extremo, e toda vaidade ao extremo, ela tende a confundir aquilo que está aparente com aquilo que está no interior, na essência. Foi o que aconteceu com aquela igreja. Era uma igreja bem vestida. Nada contra ninguém ser bem vestido. E hoje em dia está fácil, né? Hoje em dia está mole com esse negócio aí. De tudo ficando barato. Está mole. Algumas coisas, comida é tão absurda. Então o que é que acontece? A gente precisa não confundir as coisas. Jesus faz essa denúncia contra uma igreja que, por ser uma igreja muito voltada para a questão da estética, da aparência, tinha se esquecido de ir além, tinha esquecido de ver como é que estava o seu coração, a sua alma. Por isso que a mensagem que Jesus dirige àquela igreja é para que ela compre do Senhor vestiduras brancas para cobrir a nudez. Olha que ironia. A igreja que morava na cidade dos melhores tecidos, dos mais caros e requintados, Jesus disse: você está nua. As suas vergonhas estão à mostra, porque santidade não tem nada a ver com aparência. A gente pode caprichar no guarda-roupa, mas Deus não olha o nosso guarda-roupa. Deus olha o nosso coração, e coração não se veste com as roupas do exterior. Coração se veste com as vestiduras brancas que o Pai providencia para nós. É essa a mensagem que o texto queria trazer para nós. E por fim, a gente vai ver ainda aí no versículo 18, diz assim: e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar.
A quarta mensagem que Deus dirige àquela igreja, que Jesus dirige àquela igreja, é para que ela aprenda a conhecer e desfrutar do amor de Deus. Conhecer e desfrutar do amor de Deus. Olha aí o que é que diz também o versículo de número 19, do texto que nós lemos. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Repreendo e disciplino a quem eu amo. Conhecer e desfrutar do amor disciplinador de Deus. Eu escolhi essa expressão para que a gente não perca de vista isso. Ninguém gosta de ser disciplinado. Ninguém. Nós temos aversão a isso. Não é verdade? Todo mundo ama ser elogiado, mas ninguém gosta de ser repreendido. O que a gente descobre nas páginas da Bíblia, isso aí a gente vê constantemente, é o cuidado que Deus tem para com aqueles que Ele ama. Quanto maior a afinidade, quanto maior o vínculo, maior a preocupação e a possibilidade da repreensão para poder corrigir. É essa lógica que é aplicada aqui. Por isso que Jesus diz assim: olha, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. É Jesus falando para aquela igreja: atente para o fato de que quando eu repreendo, quando eu disciplino, eu estou fazendo isso porque eu amo. Se a gente lê a carta aos Hebreus, a gente vai ver que a lógica é a mesma, falando sobre a disciplina do Senhor. A disciplina é um gesto de amor de Deus. Talvez aproveitando a oportunidade do Dia das Mães, mãe não disciplina o filho dos outros. Mãe disciplina o próprio filho. E o faz não porque tem prazer na disciplina. O faz porque tem amor incomensurável pelo seu filho. É essa lógica que está posta aqui. E Jesus disse: olha, eu estou falando assim de forma dura, eu estou sendo direto com vocês, posso parecer até com muito rigor, mas acredite, eu só faço isso porque eu amo. E a gente precisa aprender a amar a repreensão de Deus, porque Deus repreende não para expor, Deus repreende para nos corrigir e nos restaurar. E por fim, a gente vai olhar aí no versículo de número 20, irmãos e irmãs. Olha o que é que diz o texto: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse texto, esse versículo que foi tão usado como texto para evangelização, que ele na verdade está querendo dizer, está querendo retratar, é um Jesus que, na minha forma de falar aqui, quer fazer parte dos seus projetos principais de vida, ser o centro da sua vida. Portanto, o que esse versículo nos ordena é que possamos trazer Jesus de volta ao centro da nossa vida e dos nossos projetos. Jesus não fala para uma igreja que não professava o nome dele. Preste atenção que Jesus está dirigindo essa palavra para uma igreja. Aqui não é Jesus batendo a porta do coração do pecador, no sentido de aquele que não tenha Jesus. Aqui é Jesus batendo a porta de vidas e de uma comunidade que dizia professar o nome dele, mas que vivia pela sua própria vontade, pelos seus próprios projetos, vivia como se Jesus não existisse. Eu costumo chamar de cristão sem Cristo. Era a igreja de Cristo sem Cristo. E a mensagem é essa: vamos aprender a trazer Jesus de volta para o centro da nossa vida, para o centro dos nossos projetos, levar em conta que Ele é o Senhor da nossa existência. É essa mensagem que está sendo posta aqui para todos nós.
Então, meus queridos, para uma igreja apática, para uma igreja autossuficiente, ou para vidas que sofrem com a mornidão espiritual, e que sofrem com esse equívoco de confundir prosperidade material com bênção divina, Jesus então apresenta aqui a sua mensagem em 5 momentos, e aí ele diz assim: para o vencedor, essa é a promessa ao vencedor, eu darei com que ele se assente ao meu lado no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com o Pai no seu trono. É essa a promessa de Jesus ao vencedor. Ou seja, sentar-se ao trono é sinal de que ele foi declarado vitorioso nos seus projetos. Apesar de toda a situação terrível daquela igreja para a qual nós não vemos elogios, Jesus não tinha desistido dela. Lança a mensagem de arrependimento e espera que aquela igreja possa arrepender-se para poder assentar-se com ele no trono de Deus. Meus queridos, olhemos para nós mesmos. Será que não estamos sofrendo de apatia? Será que não estamos vivendo de manutenção do que já conquistamos? Será que a nossa vida não revela uma autossuficiência? Quando nós muitas vezes confiamos nas nossas conquistas, confiamos no nosso bom emprego, confiamos naquilo que amealhamos ao longo da vida, estamos nos esquecendo de trazer Jesus para o centro da nossa própria existência. Eu não posso dar essa resposta por você. Você que tem que fazer isso através de um autoexame sincero e com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você nesse momento a ficar de pé para a gente orar. Vamos orar nesse instante. Senhor, louvado seja o teu nome santo, Pai. Bendito seja a tua graça maravilhosa que nos resgatou, nos redimiu. Eu quero louvar o teu nome por esta mensagem à igreja em Laodiceia, porque ela hoje serve para nós como orientação, como alento, como confrontação, Pai, da nossa vida muitas vezes morna, sem paixão, sem ardor, e às vezes da nossa autossuficiência, do nosso ateísmo prático, dessa vida onde nós falamos do Senhor, mas não trazemos o Senhor para as nossas decisões. Nos livra, Senhor Deus, em nome de Jesus, destas danações, e fala ao nosso coração, e nos torna pessoas obedientes à tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu oro ao Senhor. Amém.